Capítulo 10. Dançando, gritando e aplaudindo. O Senhor seu Deus está com ele, e entre eles se ouvem aclamações ao seu rei. Números capítulo 23, versículo 21. Margaret Morbeline esteve hospitalizada por diversas semanas após o derrame cerebral. Durante esse período, ela raramente esteve consciente. Contudo, ela sentia dor. Os músculos de suas pernas se contraíam de tal maneira que fazia com que elas se debatessem sobre a cama. Fora do seu estado de inconsciência, Margaret gritava de dor durante os espasmos musculares. Após algumas semanas sem alterações em seu estado, os médicos decidiram injetar álcool nos nervos de sua espinha para aliviar um pouco a dor. Havia apenas um problema: o medicamento iria paralisar as pernas de Margaret para sempre. Uma vez que os médicos não acreditavam que ela sobreviveria, e se sobrevivesse, seria como uma vegetal, ou como um vegetal. Por que não ir em frente e aliviar a dor de Margaret? A dança de Carol e o milagre de Margaret. Subtítulo: A solução parecia tão humana, mas em momentos como esse, soluções humanas não substituem a sabedoria do Senhor. Carol, a minha amiga de ministério, esteve com Margaret durante todo esse período, desde o início do derrame. Enquanto orava, o Senhor revelou a sua sabedoria e estratégia para Carol. Ela é enfermeira e compreendia os procedimentos médicos para as pernas de Margaret. Nessa época, centenas de intercessores estavam orando por sua cura e restauração. Como poderiam as pernas de Margaret serem restauradas se fossem paralisadas por uma injeção? Deus pode realizar milagres, mas será que esse procedimento não acabaria por impedir a vontade de Deus para Margaret? Carol orou e pediu ao Senhor que lhe revelasse o que fazer naquela situação. Dance durante o momento em que o procedimento médico estiver sendo efetivado. O Senhor instruiu Carol. Senhor, tu sabes que eu não sou dançarina, replicou ela. Contudo, continuou o Senhor, eu quero que você dance durante o período em que Margaret estiver na sala de operação. Dançar foi o que ela fez. Tão logo os médicos retiraram Margaret do quarto, Carol começou a dançar, e não apenas uma valsa lenta, ela dançou uma dança de guerra, ela dançou passos que jamais havia visto antes. Havia uma consciência de que uma batalha espiritual estava sendo travada. Se alguém tivesse entrado no quarto do hospital naquele momento, teria pensado que Carol era uma mulher louca e perigosa, que havia perdido a sanidade por causa do estresse de ver a situação da amiga. Ela não se importaria. Seu foco tinha de estar na proteção de Deus sobre Margaret. Foi a melhor cirurgia que eu já fiz, disse o médico mais tarde. Eu vi a solução sendo injetada pelo monitor. Foi perfeito, dizia ele enquanto sorria de contentamento. Quão surpreso ficou o médico quando depois descobriu que a cirurgia perfeita, entre aspas, não funcionou. As pernas de Margaret não estavam paralisadas. De fato, elas estavam agitadas quando Margaret retornou da sala de recuperação. Nada diminuiu a dor. Ela continuou 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 7 semanas. O que acontecera? A única explicação era que Deus não permitira que a cirurgia funcionasse. A dança profética foi utilizada para destruir o poder dos planos do inimigo. A dor parou instantaneamente 7 semanas depois. 7 é o número bíblico tido como perfeito e completo.
A dor cessou exatamente no mesmo dia da semana e na hora exata em que ela havia começado há 7 semanas atrás, e nunca mais retornou. Pouco mais tarde, Margaret saiu do coma e deixou o hospital. Desde então, ela tem treinado intercessores, dirigido estudos bíblicos, pregado e escrito um livro. Que Deus poderoso nós servimos! O Senhor continuou a usar Margaret para transformar vidas e avançar no reino de Deus. Será que ele poderia ter feito tudo isso se tivesse ficado paralisada? Talvez sim, talvez não. O Senhor certamente sabia o que era necessário quando falou a Carol para dançar uma dança de guerra. Às vezes o Senhor nos pede para fazer coisas as quais não estamos acostumados a fazer. Talvez não tenhamos grandes habilidades ou talentos para isso. Contudo, a nossa atitude deve ser esta somente: obedecer. Ele concede o poder e ele recebe toda a glória. George Watts Jr. tem estudado muitos povos, suas culturas, suas práticas culturais, e ele descreve em seu livro O Labirinto Iluminado práticas ocultas que envolvem várias formas de dança. James A. Freeman, autor de Maneiras e Costumes da Bíblia, também escreveu este antigo poder e prática da dança. Escreveu: primeiramente, a dança ocorria apenas em rituais sagrados. Era parte das cerimônias religiosas, tanto egípcias quanto hebraicas. Foi adotada por várias nações idólatras e era sempre acompanhada de cenas e perversões morais e libertinagem. Cancele o falsificado e honre o original. Subtítulo: ainda assim, a dança é um aspecto da intercessão profética. Deus usa os nossos pés para pisar o inimigo. Ele também utiliza a dança para regozijar, avante no tempo, a vitória do Senhor. Deus é aquele que criou a dança. O inimigo perverteu aquilo que originariamente Deus criou. Deus criou a dança para os seus propósitos, e os cristãos têm aprendido a reter tudo aquilo que Deus fez e a jogar fora somente aquilo que o inimigo corrompeu. Encontramos esta mesma premissa aplicada à doutrina da salvação. O Senhor planejou o plano da salvação a todos aqueles que colocam sua fé no trabalho realizado por Jesus na cruz, recebem a salvação. O seu sangue foi derramado para a remissão ou perdão de nossos pecados. Veja Romanos 3, versículos 21 ao 26. Arrependimento e fé no poder do sangue de Jesus nos dão vida eterna. Salvação não é o resultado das boas obras. Veja Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E mesmo ainda existem religiões que pregam nos dias de hoje que a vida eterna é alcançada por intermédio de boas obras. Por acaso jogamos fora a salvação apenas por alguém ensinar uma falsa doutrina? Não, continuamos a ensinar a verdade, retemos aquilo que é bom e verdadeiro. Veja 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. E jogamos fora o que é falso. O mesmo princípio se aplica à dança. Jogue fora a perversa, demoníaca e pervertida dança do inimigo. Retenha com firmeza de boa, verdadeira e pura a dança criada por Deus para seus propósitos. Por toda a Bíblia nos é dito que dancemos. A dança é uma forma de adoração, um momento de celebração ou uma arma de batalha usada na intercessão. Eclesiastes 3:4 diz que há tempo para pranto e tempo para dança. Gritos, brados espirituais. Subtítulo: outra arma de batalha utilizada na intercessão é o grito. No terceiro dia de uma grande conferência na qual eu estava ministrando a adoração e a intercessão, pareciam ter chegado ao pico. A fé havia crescido nas pessoas após terem ouvido a palavra por intermédio das pregações de vários ministros ungidos. As canções proféticas trouxeram a todos um grande sentimento de que o Senhor se fazia presente conosco. Uma atmosfera de vitória sobre o inimigo encheu o centro de conferências.
De repente, um espontâneo e prolongado grito se fez ouvir das aproximadamente 2.000 pessoas que ali estavam. Não era como um pequeno grito, e nem mesmo de pouco volume. Por 15 minutos as pessoas continuaram gritando um longo brado de um triunfo. Por que cerca de 2.000 pessoas estavam gritando no meio do louvor e da adoração? O que fez com que todos gritassem por tanto tempo sem que ninguém os tivesse mandado gritar? Seria isso apenas emocionalismo louco e desenfreado? O que aconteceu com as coisas feitas com ordem e decência? Veja 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Existem momentos na intercessão em que apenas um grito será suficiente. O Senhor não é surdo e nem o inimigo é surdo. O volume não é a questão, mas ser obediente ao mover do Espírito Santo é. Dutty Sheets fala sobre a sua própria experiência de gritar no meio da intercessão. Ele conta: verdadeiramente existem momentos para uma violenta e agressiva batalha em intercessão. Eu compreendo que muitos irão se encolher perante esta ação tão extrema em oração, correndo e gritando com o inimigo. Contudo, existem momentos certos para essa intensidade espiritual, porque mais de uma vez eu já me encontrei gritando com poderes espirituais ou montanhas de adversidade durante a intercessão. Não sou espiritualmente ignorante para crer que certo volume de voz será necessário para repreender as forças do mal. As Escrituras permitem e até mesmo sugerem isto em certos momentos, pois isto libera algo no mundo espiritual. Exemplos bíblicos, subtítulo. As Escrituras nos falam de épocas nos quais as pessoas derrotaram os inimigos de Deus por meio de gritos. Outros exemplos na palavra falam sobre aqueles que deram um grito profético de vitória antes de verem as barreiras se romperem. No momento anterior à vitória de Jesus sobre Satanás na cruz, Jesus gritou. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Mateus 27, versículo 50. Também o livro de Salmos exorta o povo de Deus para que gritem ao Senhor. Aplaudi com as mãos, todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo. Salmos 47, verso 1. Balaão falou sobre a fidelidade do Senhor para com Israel e disse: o Senhor seu Deus está com ele, entre eles se ouvem aclamações ao seu rei. Números 23, versículo 21. O povo gritou e a muralha de Jericó ruiu. Gritou o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo, o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Josué capítulo 6, versículo 20. Gritar é sempre um ato de fé. Pode até não haver evidência da vitória no momento, mas o Senhor tem prazer naqueles que se regozijam com a vitória que ainda está por acontecer. Atos de fé liberam o poder de Deus para as situações. Ele vem como um guerreiro para derrotar o inimigo. O retorno do Senhor, subtítulo. Muitos crentes têm lido sobre o retorno do Senhor com um grito. Veja Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Teremos de esperar até o fim para que ele retorne? Não poderia ele retornar no poder de sua presença mais que uma vez? A noiva de Cristo clama: venha, o Senhor Jesus responde estando ao nosso lado. Veja Apocalipse 22, versículo 17. O exemplo oposto do de Herodes, subtítulo. Diversos sucessos em batalha são mencionados na Bíblia, nos quais o grito foi utilizado para garantir a vitória. No livro de Atos, lemos que uma multidão gritava declarando sua confiança em Herodes como Deus. Porque ele se recusou a dar a glória a Deus, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu. Veja Atos 12, versículos 22 e 23.
Da mesma forma que o grito trouxe a morte a um governante maligno, gritar se torna uma espada espiritual na boca dos crentes para destruir os inimigos de Deus. Gideão conhecia bem essa espada espiritual. Sua estratégia de batalha incluía gritar. Antes de enfrentar os midianitas, Gideão tomou seu servo e foi ao campo do inimigo ouvir o que estava sendo dito a respeito da batalha. Ao entrar no campo à noite, ele ouviu um homem contando o seu sonho, no qual via uma figura simbólica de Gideão destruindo os midianitas. Outro homem deu a interpretação do sonho. Isto não é nada menor que a espada de Gideão, ele disse. Veja Juízes, capítulo 7, versículo 14. Quando Gideão ouviu os homens falando sobre o sonho e sua interpretação, ele voltou para o seu acampamento e se preparou para a batalha. E uma das armas espirituais usadas pelo exército de Gideão seria o grito. Mais tarde, os homens de Gideão entraram na batalha com armas espirituais e não naturais. Chegaram Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial ao princípio da vigília da meia-noite. Logo depois da troca das sentinelas, tocaram as trombetas e partiram os cântaros que traziam nas mãos. Tocaram as 3 trombetas e partiram os cântaros, e segurando na mão esquerda as tochas acesas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão! Enquanto permanecia cada um no seu lugar ao redor do arraial, todos os midianitas deitaram a correr e gritando, fugiram. Juízes 7, versículos 19 ao 21. Quando os homens de Gideão gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão, eles estavam cumprindo o sonho profético do homem no campo do inimigo. Não foram usadas espadas físicas, mas espadas espirituais. As espadas eram um grito na boca daqueles homens. A espada que sai da boca dos intercessores desbarata o inimigo. Veja Apocalipse 19, versículo 21. A batalha espiritual eficiente leva o inimigo a correr da situação. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como o leão. Provérbios 28, verso 1. Paulo, subtítulo: A enfermidade é um inimigo que muitas vezes terá de sair por causa do som de um grito. O apóstolo Paulo gritou ao paralítico. Estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Atos 14, versículos 8 ao 10. Mande, venha para fora. Subtítulo: Alguns anos atrás pediram-me que orasse por uma mulher chamada Mande, que trabalhava com seu esposo como copastora. O casal havia recentemente deixado seu posto na igreja. A convite de um amigo, Mande foi até a reunião na qual eu estava pregando. Uma olhada em Mande e já era óbvio que ela estava sofrendo de depressão. O diagnóstico ficou confirmado quando ela disse: Eu quero apenas morrer. A vida parece completamente sem esperança para mim. Eu tinha conhecimento de que as pessoas na condição de Mande ficam muito frágeis. As emoções são instáveis e é necessário ter bastante sensibilidade a orar por elas. Mesmo sabendo disso, o Espírito Santo fez com que eu me sentisse compelida a gritar com a depressão. Então eu lutei com os pensamentos que assolavam minha mente. E se eu tornar a condição dela ainda pior? Mande compreenderia que meu grito seria para a depressão e não para ela? Era mesmo o Espírito Santo que estava me dirigindo a fazer o oposto daquilo que eu normalmente faria? Poderia ser a voz do inimigo procurando piorar o trauma de Mande?
A história de como Jesus gritou para Lázaro encheu meus pensamentos. Lázaro havia morrido e já estava no túmulo. Jesus fez uma pequena oração por causa daqueles que estavam à sua volta. E tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. Disse Jesus: desatai-o e o deixai ir. João 11, versículo 43 e 44. Mandy parecia estar amarrada como Lázaro com vestimentas de morte. Como ela precisava ser liberta! Eu me levantei perante ela, pensando que se Jesus poderia chamar Lázaro da morte, e se eu fosse a sua voz na terra, eu poderia chamar Mandy do lugar de morte onde ela se encontrava. Mandy, venha para fora, eu gritei. Vestimenta de morte, deixai-a no nome de Jesus. Mandy caiu abruptamente no chão sob o poder do Espírito Santo. Mais tarde, ela me contou que sentiu como que alguma coisa fora desatada de dentro de si quando eu gritei aquela ordem. No dia seguinte, Mandy estava na reunião novamente. Ninguém teve de pedir que ela comparecesse. Ela veio ao meu encontro sorrindo e se deleitando com o livramento. A depressão com a qual havia lutado por meses havia desaparecido. Ela acordou aquela manhã cantando e dançando. Sua família estava maravilhada com a transformação. Durante os anos que se seguiram, quando eu estava pregando em reuniões naquela região, Mandy sempre comparecia. Ela nunca mais se sentiu deprimida. Algum tempo depois, ela e seu marido começaram a servir com sucesso na liderança de outra igreja. Somente o Espírito Santo sabe o que vai trazer libertação e cura para os cativos. Gritar é apenas uma das ferramentas que ele deseja que usemos. Fórmulas não funcionam em situações como essa. Apenas o Espírito Santo sabe o que vai trazer libertação e cura para os cativos. Gritar é apenas uma das ferramentas que o Espírito Santo usa em intercessão. Aplauso, subtítulo. Outra ferramenta da intercessão profética é o aplauso. Há momentos na intercessão em que se torna apropriado aplaudir. Existe uma sensação de batalha durante muitos destes momentos e eu me sinto compelida a bater palmas na frente do inimigo. Isso parece estranho para você? Você já teve um bichinho de estimação que fez algo que não queria que ele fizesse? Após alguns minutos dizendo para ele não fazer aquilo, você já bateu palmas na frente dele? O que aconteceu? Por acaso ele não se assustou? Parou o que estava fazendo e saiu correndo? Existem momentos em intercessão que lidamos com o inimigo e seus esquemas. Após um tempo, algo cresce dentro de nós e dizemos: chega! Bater palmas na frente do inimigo demonstra a autoridade da imposição da nossa decisão. As palmas selam a nossa decisão em relação ao inimigo, fazendo regredir de seus intentos. Aplausos de celebração. O aplauso é normalmente associado a um momento de vitória e celebração. Ele pode ser usado como uma expressão de aprovação e alegria. Às vezes as pessoas aplaudem presidentes, reis e outros indivíduos de mérito, batendo palmas quando eles entram no salão. Nós somos instruídos pela Bíblia a honrar o Senhor de modo similar, dizendo: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei sobre toda a terra. Salmos 47, versos 1 e 2. A fuga dos roedores. Subtítulo. Existem outros momentos em que o aplauso não é um símbolo de regozijo. Há alguns meses tive o privilégio de visitar a residência de um casal adorável nas montanhas do interior no Texas. Fran havia me convidado para ver o jardim que ela e seu marido haviam plantado. Como foi maravilhoso estar ao ar livre e sentir o cheiro fresco das flores e da grama aparada. Enquanto caminhávamos sobre o gramado ao lado da casa, Fran percebeu diversos visitantes em seu jardim. "Oh não, eles estão de volta de novo!" exclamou ela. E eu observava enquanto Fran
Corria pelo jardim, batendo palmas com raiva para espantar os coelhos. Eles eram os inimigos de seu jardim. Jó fala sobre esse tipo de atitude para ser usada contra o ímpio. Bateu palmas contra ele e, com assobios, o tiram do seu lugar. Jó 27, versículo 23. Ezequiel fez alusão a essa forma de humilhação quando falava sobre a destruição de Tiro. Ezequiel 28:14 chama o rei Tiro de querubim da guarda ungido. Muitos creem que essa passagem se refere a Lúcifer antes da sua queda do céu. Tiro era uma cidade antiga, notória por sua riqueza e prosperidade. Tal cidade caiu em idolatria. O orgulho encheu o coração de seus habitantes e não tardou a destruição dessa cidade. Os mercadores entre os povos assobiam contra ti. Tu te tornaste em grande espanto e não mais existirás. Ezequiel 27, versículo 36. Matthew Henry disse: quando o Senhor leva seu juízo ao pecador, os homens devem aplaudi-lo e assobiá-lo para fora do seu lugar. Kapag. Existem algumas palavras em hebraico que são usadas para descrever as palmas. Uma delas é kapag, que significa demonstrar escárnio, aflição ou indignação, punição, atacar, esbofetear nas coxas da perna como um símbolo de indignação e lamentação. Esta palavra é utilizada na história de Balaque. Quando Balaão se recusou a amaldiçoar os inimigos de Balaque, ele se indignou e bateu palmas perante Balaão. Então Balaque se encolerizou contra Balaão. Bateu as mãos e lhe disse: chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas estas 3 vezes os abençoaste. Números, capítulo 34, versículo 10. Taca. Outra palavra em hebraico para palmas é taca. Existem diversos significados para essa palavra. Alguns deles são: fazer barulho, esbofetear, bater as palmas das mãos em alegria ou em desgraça, bater um prego, atirar um dardo ou seta, transpassar ou cravar com uma arma. Lembra-se da história de Jael no livro de Juízes? A palavra cravar em hebreu é taca. Jael cravou com uma estaca na cabeça de Sísera. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi-se mansamente a ele enquanto estava carregado de um sono muito profundo e estava muito cansado. Ela cravou-lhe a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra assim que ele morreu. Baraque chegou perseguindo a Sísera e Jael saiu-lhe ao encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem a quem buscas. Entrou ele na tenda e encontrou Sísera morto, com a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevalecia cada vez mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes 4, versículos 21 e 24. Estacas espirituais, subtítulo. Israel estava completamente liberto das mãos de Jabim, rei de Canaã. Muito embora esteja escrito na palavra que Deus humilhou Jabim naquele dia, ele usou uma mulher para ajudá-lo nesta tarefa. Deus vai subjugar seus inimigos por intermédio de guerreiros fiéis. Quando esses guerreiros batem palmas contra o inimigo em intercessão, eles estão fazendo a mesma coisa que Jael fez quando cravou a estaca da tenda na cabeça de Sísera. Você alguma vez já pensou que bater palmas poderia ser uma arma tão poderosa na intercessão? Questões para reflexão, subtítulo. Primeiro, descreva sua visão espiritual para a dança. Você alguma vez já dançou como parte da intercessão? Por quê? Terceiro, descreva um momento de vitória em sua vida em que você gritou. E por que gritou? Quarto, faça uma lista de eventos nos quais você viu pessoas aplaudindo. Por que estavam aplaudindo? Quinto, já houve momento em oração no qual você sentiu que deveria bater palmas? Descreva. E sexto,
Por que uma pessoa não pode apenas orar e não se tornar, entre aspas, emocional, dançando, gritando ou aplaudindo? Amém. Receive my authority.